com alegria nós estamos reunidos para celebrar ao nosso Deus, que é digno de toda honra, glória e louvor. A você que está conosco, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Quero convidar os que estão nos corredores, estão lá fora, por favor, se acomodem. Você que já está aqui, agora é momento de aquietarmos a nossa voz, aquietarmos o coração. E é momento de interferência no som. Ok. Ok. Amém. Amém. A você que se encontra em nosso templo para a nossa celebração para a nossa O tema do mês da família é Minha Família, Minha Identidade. Vamos lá juntos? Minha família, minha identidade. A divisa se encontra no Salmo 127, o versículo 1. Gostaria de ouvir a igreja. Excelente para lembrarmos do Salmo. Agora vamos juntos e a uma só voz, de pé, recitarmos este mesmo Salmo 127 e o versículo 1, todos em uníssono. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não proteger a cidade, em vão vigia a sentinela. Salmo 127, 1. Ainda de pé, oremos com o irmão Orlando e celebremos ao Senhor com cânticos. Amém, oremos. Senhor nosso Deus, obrigado, Deus, por mais esta oportunidade de estar aqui nesse lugar, Pai, te adorando, te louvando. Senhor, que nesta noite, Senhor, o Senhor venha falar aos nossos corações, ó Pai, por meio da Tua palavra. E em nome de Jesus, Senhor, que venhamos sair daqui cheios da Tua presença, Pai, da Tua graça. E muito obrigado por essa noite, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém? Vamos cantar com alegria? Sobre toda a terra tu és o rei,
sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é: vem reinar de novo em mim, reinar em mim com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar de novo em mim sobre o sobre o meu pensar, tudo que eu falar faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reinar em mim com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reinar em mim com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, vem reinar em mim, Senhor, vem reinar em mim, Senhor. Reina, Senhor, nas nossas vidas, Pai. Oi. Somos filhos da graça divina e sem par, frutos do amor que nos veio alcançar. Graça que livra da morte e pecado, por ela nós somos reconciliados, por ela nós somos reconciliados. Eu quero ver graça, graça superabundante, graça superabundante, graça, graça, graça superabundante, graça superabundante, graça. Somos filhos da graça de Cristo Jesus, tirado das trevas pro reino da luz. Assim somos santos, justificados, e um dia seremos glorificados, e um dia seremos glorificados. Eu quero ver graça, graça superabundante, graça superabundante, graça, graça, graça superabundante, graça superabundante, graça, graça, graça superabundante, graça superabundante, graça superabundante, graça superabundante, graça. Amém. Os irmãos vão dedicar os dízimos de oferta nesse instante. Também vão poder se assentar agora, ficar à vontade.
E nesse momento os irmãos vão estar entoando o hino 416. Nossa morada na rocha está. Que alicerce tendes pra construir uma casa firme pra resistir grande tempestade há de chegar e a instável casa há de derrubar. Nossa morada na rocha está, firme e segura ela ficará. Quando o temporal contra ela der, há de resistir e permanecer. Como faz a areia na fundação, fazem nossas obras na salvação. Pois alguém que nela somente crê, no Senhor Jesus ainda não tem fé. Nossa morada na rocha está, firme e segura ela ficará. Quando o temporal contra ela der, há de resistir e permanecer. Os cristãos, porém, que na rocha crê, pelas obras mostram a fé que tem. Com a fé firmada no Salvador, na maior tormenta não tem pavor. Nossa morada na rocha está, firme e segura ela ficará. Quando o temporal contra ela der, há de resistir e permanecer. Oremos. Nosso Deus, obrigado, Senhor, pelas nossas vidas, pelas pessoas que estão aqui, ó Pai. Eu te peço, Senhor, pela oferta de hoje, que é pro teu reino, ó Pai. Eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvamos a Deus pela vida da irmã Radassa, do irmão Orlando, do irmão Edenilson, do irmão Mauro, do irmão Nélio, hoje aqui conosco na ministração dos cânticos, na operação do som, juntamente com a equipe ali de multimídia, irmão Fabrício, irmã Eurizélia, a irmã Amanda. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 127, esse que é o Salmo cujo versículo 1 nos serve de divisa durante esse mês da família. Para nós, batistas brasileiros, o mês de maio é sempre o mês em que nós relembramos a importância e o valor da família. Nós queremos então convidar você a manter a sua Bíblia aberta no Salmo 127, versículos de 3 a 5. Costumeiramente, nós expomos textos da Palavra de Deus. Nessa temporada, nós estamos expondo a carta de Paulo aos Romanos, mas durante o mês de maio, nós suspendemos a exposição para utilizarmos as mensagens sugeridas pela Junta de Missões Nacionais. A mensagem de hoje tem o seu esboço preparado pelo pastor Sávio Arruda.
E então quero compartilhar com os amados a palavra de Deus no Salmo 127, versículos de 3 a 5. Podem permanecer sentados, mas com a mesma atenção, a mesma reverência. Hoje nós não teremos o culto infantil. Peço a compreensão dos papais e mamães, porque novamente nós precisaremos estar com as crianças aqui. É importante que a família como um todo esteja acompanhando a mensagem da palavra. Domingo que vem estaremos de novo com a nossa equipe completa. Hoje tivemos algumas dificuldades aqui, os irmãos orem pelos demais membros da nossa equipe de cânticos e orem também pelo Ministério Infantil, que domingo que vem já está preparado aí para receber as crianças normalmente. Você encontrou o Salmo 127, 3, 4 e 5? Vai estar aqui na tela, mas você pode também acompanhar aí na sua Bíblia. E se puder, pode até compartilhar. E o que diz o Salmo 127, de 3 a 5? Os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre, o seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos nascidos na juventude. Feliz aquele que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos quando falarem com os seus inimigos à porta. Esse é então o encerramento deste salmo, que começa com aquele versículo primeiro que nós já recitamos, que diz: se o Senhor não edificar a casa, inútil ou em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Vamos orar? Feche seus olhos, baixe sua cabeça e oremos ao nosso Deus. Pai, como famílias, nós estamos reunidos nesta noite, rogando que o Espírito Santo nos conduza na compreensão da palavra e na necessidade de vivermos a plenitude daquilo que o Senhor planejou para nós. Que nós possamos, enquanto pais, mães e filhos, compreendermos o Teu plano e seguirmos firmes neste mesmo plano. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, nós vivemos dias de acentuadas distorções. Acho que você percebeu, quando nós iniciamos a nossa fala aqui no início do culto, houve uma distorção de som, houve uma irregularidade, e quando há a microfonia ou qualquer outro tipo de distorção, imediatamente o nosso ouvido se incomoda, e a gente fica meio que ansioso para que quem quer que esteja no controle possa imediatamente resolver o problema. Louvado seja Deus, o irmão Nélio prontamente resolveu o problema, e aí o nosso som voltou a funcionar de uma forma mais agradável aos nossos ouvidos, de modo que não só nós não nos incomodemos, como também consigamos compreender bem aquilo que está sendo falado ou cantado. Pois bem, agora imagine esse tipo de distorção em relação à família. Imagine o tempo todo na sua casa ou na casa da família brasileira, essa distorção acontecendo, manhã, tarde e noite. Uma distorção em relação ao projeto de família preparado por Deus, a forma como Deus criou, definiu e estabeleceu. Seja em relação ao pai, seja em relação à mãe, mas também quanto ao conceito de filhos. Vivemos hoje numa sociedade tida como hedonista, consumista, egoísta, imersa em um mundo que visa apenas a si próprio. Veja, a Itália, por exemplo, é um país que já por 24 anos seguidos decresce em sua taxa de natalidade. A Itália, exemplo de toda a Europa, tem envelhecido, porque as pessoas, elas estão vivendo mais, e ao mesmo tempo em que estão vivendo mais, entenderam de que ter filhos se tornou um fardo, ter filhos custa caro,
gera despesa e então as pessoas deixaram de ter filhos. O resultado, não há mão de obra qualificada mais na Europa, não há quem possa sustentar a previdência. E na Inglaterra, esse ano, a idade mínima para aposentadoria será de 67 anos. Um inglês menor de 67 anos terá que continuar no mercado de trabalho, porque não tem quem o sustente. E não se enganem, não estamos na Europa, não somos a Itália, não somos a Inglaterra, mas estamos caminhando no mesmo rumo. As pessoas encaram agora a ideia de ter filhos apenas como despesa, trabalho, dor de cabeça. Muitos casais escolhem não ter filhos e, me perdoem aqueles que assim, aliás, não me perdoem os que pensam assim, pelo contrário, reflitam naquilo que eu vou dizer agora. Muitos até querem tratar os animais como se fossem seus filhos. Dão aos animais aquilo que deveriam estar dando a filhos. Dão aos animais até mesmo o seu nome e a sua herança. Tem uma palavra no livro de Levítico que não trata exatamente dessa situação, mas retrata bem como isso pode ser encarado. Isso é aberração. Não é o projeto de Deus. Nossa identidade, queridos, não se define, já dissemos isso na semana passada, não se define pelo que pensamos ou pelo que nós sentimos ser. Ah, eu penso que sou isso, ah, eu sinto que sou aquilo. Não. A nossa identidade é definida por quem nos criou. E quem foi que nos criou, senão o próprio Deus? Ele nos criou a sua imagem e semelhança. Ele impregnou em nós o seu DNA. Ele impregnou em nós a sua marca. E é isso que nos identifica como seres humanos. E é isso que nos identifica como pessoas, criaturas de Deus. Deus diz, então, neste Salmo 127, através do rei Salomão, que os filhos são herança do Senhor. Este é um salmo escrito por Salomão e ele declara muito bem de que a herança de Deus é dada através dos filhos. O salmista, o rei Salomão, chega inclusive a chamar de bem-aventurado, feliz aquele que tem muitos filhos. Recentemente, eu não me lembro com quem eu conversava, mas era alguém que me conhecia há um bom tempo, ou já ouviu algumas das nossas histórias. E Deus nos abençoou, a mim e Noélia, em agosto de 2000, quando nos mudamos para Palmeirais. Chegamos lá com um bebezinho de 8 meses, a Júlia. E uma das nossas igrejas parceiras era a Igreja Batista Metropolitana. E pouco tempo depois que chegamos em Palmeirais, ainda na virada do ano de 2000 para 2001, chegamos com a notícia de que Noélia estava grávida. Então foi aquela alegria lá na Metropolitana, e todo mundo se juntou para ajudar a gente, foi bênção. E aí o Lael nasceu, e pouco tempo depois a gente apareceu de novo na Metropolitana, e a Noélia estava grávida. E aí, de novo, mas foi aquela alegria, mas não deixou de ter alguém que perguntasse: e tu quer povoar o mundo sozinho? Eu engoli seco aquilo que veio como piada, mas eu respondi, eu era mais grosseiro naquele tempo, mais do que hoje, eu era meio impaciente, eu disse: sim, eu estou cumprindo aqui o meu propósito. E graças a Deus, pelos filhos, pelas heranças que Deus deu a mim e Noélia, Gabriele, Lael e Júlia. Bênçãos do Senhor que me fazem sentir, como diz o salmista, bem-aventurado. Pensa aí, quantos filhos Deus deu a você? Você que já é papai ou mamãe, pensa aí. Não precisa me falar em voz alta, mas levanta a mão aí, o número de filhos. Pode levantar 2 mãos. Se faltar a mão, pede emprestado aí. Quantos filhos você tem? Do lado de cá também, cadê os... Isso, olha só, que benção. Amém. Se a minha sogra estivesse aqui, ela levantaria assim, ó. 9. Olha ali. 8 ali, ó. 5 ali. Amém. A irmã Naísa teve 5, né? Muito bem. Muito bem, queridos. De novo, precisamos dizer o óbvio. Ora, às vezes a gente pensa que todo mundo já sabe o que a gente sabe. E a gente acha que todo mundo já crê
como a gente crê. Mas olha, não é verdade. Precisamos não apenas repetir os ensinamentos aos mais velhos para que eles não esqueçam, como não deixar de apresentar os ensinamentos bíblicos às novas gerações. Ora, uma criança nascida nos últimos 15 anos não tem a mesma compreensão dos valores da palavra de Deus que você que nasceu há mais de 20, 30, 40, 50 anos tem. Então precisamos repetir aquilo que para muitos é óbvio. Escute, em primeiro lugar, à luz das Escrituras, os filhos são bênçãos para os pais. Não, os filhos não podem ser encarados como despesa, como trabalho, como dor de cabeça. Não, filhos são essencialmente bênçãos, porque os filhos são herança de Deus. Os filhos devem ser cuidados e ensinados a temer o Senhor. Num desses terríveis episódios que infelizmente se tornaram normais em nossa cidade de Teresina, um jovem garoto de 15 anos perdeu a sua vida porque estava participando de uma ação criminosa em um dos bairros de nossa cidade. E o relato da mãe, o relato dado ao delegado de polícia foi: olha, ele estava com 15 anos, mas faz tempo que eu perdi o controle sobre ele. Eu já não conseguia mais controlá-lo, não conseguia mais segurá-lo. Bem, a parte da dor daquela mãe, da tristeza dela e da constatação de fracasso daquela senhora, me fica a dúvida, mas eu até poderia ter uma resposta, ou várias respostas sociológicas e etc. Mas por quê? Como em apenas 15 anos uma mãe perde o controle do seu filho? Como em apenas 15 anos de um lindo bebezinho que é tão desejado e que vem aos braços de uma mãe e é tratado com tanto carinho e é feito tanto investimento, em menos de 15 anos aquele bebezinho se torna alguém que oferece risco à sociedade e que perde inclusive a sua vida? É culpa daquela criança? É culpa da mãe? É culpa do pai? Bem, eu não vou lhe dar a resposta quanto a isso, mas o que eu sei é, aquele bebezinho, quando nasceu, foi colocado na mão daquela mãe, assim como os meus filhos foram colocados nas minhas mãos e nas mãos da minha esposa, e os seus filhos aí que você representou, levantando os dedos, foram colocados às suas mãos como herança do Senhor. Então esses filhos devem ser cuidados e ensinados a temer ao Senhor. Como, e aí eu estou repetindo muito daquilo que conversamos na semana anterior, como uma mãe muitas vezes chega e diz: pastor, meu filho não quer ir para a igreja, meu filho não quer ir para o PGM. Mas quando era pequeno, a mãe não fazia questão de levá-lo. Eu fico pensando como uma mãe não consegue, como um pai não consegue pegar o filho pequeno pela mão e não arrastá-lo, mas conduzi-lo ao templo, ao culto, à escola bíblica, como representação não de uma condução a um local ou a um evento, mas de condução a princípios e valores que vêm do alto, que vêm do reino dos céus. Ora, eu posso ter essa dificuldade de conduzir pelas mãos um pequenino a um local ou a um evento e a princípios e valores, mas eu permito que o mundo conduza meu pequenino, minha pequenina, através das janelas que se abrem a partir de um aparelho como esse conectado à internet. Também de forma recente, não muito longe de nós, uma família foi surpreendida com a polícia logo cedo da manhã batendo a porta e dizendo: olha, nós somos da polícia e o seu filho está cometendo atos terroristas e nós viemos aqui saber o que está acontecendo. E você que é pai e mãe é responsável por isso. O pai e a mãe não sabiam, mas o filho menor de 15 anos estava fazendo postagens com referências a nazismo e outras coisas aí terríveis.
nos dias de hoje. Os pais foram surpreendidos. Eles não tinham controle sobre o celular ou sobre os acessos no celular do filho. E então é claro que a polícia teve que tomar providências. Ficamos a pensar, como é que é tão difícil conduzir uma criança ao reino de Deus, mas é tão fácil abandonar uma criança ao léu e a tudo aquilo que o mundo oferece. Ora, de novo, os filhos devem ser, primeiro, cuidados. Então, se você é pai ou mãe, ou avó, ou tia, diga assim: eu vou cuidar dos meus filhos. Diga isso aí. Mas não basta cuidar, você precisa ensinar a temer ao Senhor. Então diga: eu vou ensinar meu filho a temer ao Senhor. Os filhos são, primeiro, bênção de Deus. Segundo, continuação de uma descendência. Terceiro, resultado de um milagre divino da reprodução humana. Quando casei com a Noélia, algumas vezes a peguei derramando suaves lágrimas. Que foi, meu bem? Não, eu não sei se algum dia eu poderei ter filhos. Bastou esperar 7 anos e a resposta já estava concluída. Não bastassem os 3 bebês que Deus nos deu, Deus ainda colocou, pela graça dele, a Noélia, essa disposição em cuidar de muitas crianças. O tempo todo, Noélia está cercada de muitas crianças. Porque o nascimento de um bebê e o cuidado de um bebê é realmente um milagre da parte de Deus. Quando nós cuidamos das crianças, quando nós cuidamos dos filhos, nós estamos representando o amor do Pai. Às vezes, no primeiro dia de aula, eu escrevo no quadro, eu sempre escrevo versículos bíblicos, mas o primeiro versículo que eu escrevo da seguinte forma: For God loved the world so much that He gave His only Son, e aí os meninos... Mas aí eu fico esperando a reação deles. E mesmo em inglês, e mesmo pessoas que sequer frequentam uma igreja, mas qualquer pessoa, especialmente aqui no Brasil, consegue, ou nos Estados Unidos, consegue entender aquele texto. For God loved the world, ou seja, porque Deus amou ao mundo de tal maneira. Você sabe esse versículo? Diga aí para mim. Escute, que com a mesma facilidade com a qual você recita João 3,16, possamos, você e eu, entendermos que, quando cuidamos das nossas crianças, nós somos representantes desse amor descrito em João 3,16. Quando você recita esse texto, você tem que também se lembrar da sua responsabilidade. Ora, que bom que Deus amou o mundo assim. Agora, quando eu não cuido das crianças, eu não estou honrando o amor de Deus. Parou para pensar nisso? Muito sério. Filhos devem ser vistos, então, segundo a identidade que a palavra de Deus lhes confere, e não segundo a ótica de um mundo caído. De novo, as pessoas muitas vezes se referem a aquelas crianças que estão com mais de 20 dentes, com 24 dentes. Às vezes eu faço esse exercício na sala de aula. Eu digo, se você quiser saber se você já deixou de ser criança, conta quantos dentes você já tem. Aí eles ficam contando, 1, 2, 3. Você tem mais de 20 dentes, tem 24 dentes, então você já deixou de ser criança, você entrou na fase da adolescência. Então, entre 13 e 19 anos é o período da adolescência, período completo da adolescência. E aí alguém com gaiatice diz, aborrecência, não é, professor? Não, meu filho, não é aborrecência, é adolescência. Você está adolescendo, ou seja, seu corpo está amadurecendo. Essa ideia de chamar o adolescente, a pessoa entre 13 e 19 anos de aborrecente, é ridícula.
Ora, como é que ele é o meu bebezinho amado, o meu filho amado ali no meu colo? Como é que ele é a criança bonitinha, guti-guti ali, quando está dando os primeiros passos e aprendendo as primeiras falas? E depois de 13 anos eu mudo completamente o meu modo de tratar o meu filho, a minha filha, e vou chamá-lo, ofendê-lo de aborrecente. Não, ele é um adolescente e glória a Deus por isso. Toda mãe, todo pai quer ter a alegria de ver o filho se desenvolver. E nesse desenvolver-se, exemplo, até quando um dente está nascendo, principalmente os últimos dentes, a maioria das pessoas tem experiências terríveis de dor. Quando o adolescente está nessa fase, ele tem terríveis dores físicas, emocionais, psicológicas, e aí é quando nós, papais e mamães, precisamos também, ainda que nem sempre estejamos, mas precisamos estar prontos, preparados para cuidar deles também com o mesmo amor. Presta atenção para que você entenda o que eu vou dizer aqui, tá? Senão você vai pegar só metade do que eu estou falando e vai entender tudo errado. Mas outra aberração que se tornou comum de uns 10 anos para cá é ter várias crianças, por exemplo, numa sala de aula, aí ter sempre algumas crianças um pouco mais espertas, mais peraltas, que correm, que falam, e aí as pessoas chamavam de, não, mas esses meninos são danados. Aí outro chegava e, para posar de crente, não chama de danado não, diz que é abençoado. Aí diz, e aí os teus abençoados? Eita, mas aquele menino é abençoado. Está usando o termo abençoado como um palavrão, como um xingamento, como uma ofensa, porque o menino de fato ele é danado, ele não se aquieta. E não é o fato de eu dizer que ele é abençoado que vai mudar. Não, é o meu trabalho enquanto pai, enquanto mãe, enquanto professor, enquanto cuidador, que vai fazer a diferença na vida daquela criança e ajudá-la a ter, mais do que um comportamento diferenciado, a ter uma atenção diferenciada, de tal modo que aquela criança venha a compreender como ela deve se portar nos espaços e como ela deve acatar os desafios que lhe são impostos. Então não adianta eu mudar a nomenclatura e chamar o menino disso ou daquilo, se eu não mudar a maneira como eu cuido dele, a maneira como eu o trato. Não é um jogo de palavras que vai fazer a diferença. Agora, o modo de criarmos, o modo de cuidarmos, o modo de ensinarmos é que vai fazer a diferença. Portanto, os filhos devem ser vistos segundo a identidade que a palavra de Deus lhes confere. A palavra de Deus afirma que os pais têm grande responsabilidade sobre a vida física e espiritual dos seus filhos. Quando o filho adoece, corremos para o médico. É a nossa intuição natural, correr buscando um atendimento. Mas e quando o nosso filho adoece espiritualmente? Corremos para Deus em oração? Clamamos ao Senhor pela saúde espiritual de nossos filhos? A sociedade influenciada pelo pecado, e essa palavra também é do pastor Sávio Arruda, está repleta de valores contrários à palavra de Deus. De novo, cada vez mais, ter filhos é algo depreciado. De acordo com uma pesquisa mundial, e aí fazendo um recorte só para as mulheres brasileiras, cadê as mulheres brasileiras aí? Levantem a mão. Escute só, 37% das mulheres brasileiras em idade fértil não querem ter filhos. Isso significa que aproximadamente 2 em cada 5 mulheres brasileiras não desejam ter filhos. E quando não é a mulher, é o marido que não quer. Acompanhando uma história real acontecida na Austrália, havia um relato de uma importante diretora de um departamento australiano, e ela, interpelada por um amigo, fala que o casamento dela havia acabado. E por quê? Porque quando ela se casou ainda jovem, o marido disse que não queria ter filhos, porque filho dava trabalho. E então ela não teve filhos. E ela chegou aos 40 anos de idade. E quando eles chegaram aos 40 anos de idade, aquele homem disse, agora eu quero ter filhos. Só que agora ela não tinha mais condições de ter filhos.
Algumas mulheres até conseguem aos 40, aos 45. Mas aquela mulher especificamente não podia ter filhos. E o que aquele covarde fez? Abandonou a mulher. E foi encontrar uma outra mais jovem, com quem teve uma filha e ainda passava perto da sua ex-esposa para mostrar que aquela mais jovem tinha dado a ele o filho que ele pediu. Terrível isso. Mulheres que decidem não ter filhos e homens que decidem não ter filhos, mas que acabam fugindo do propósito de Deus. Essa decisão segue um caminho completamente inverso às primeiras instruções de Deus ao ser humano. Você se lembra de Gênesis 1, 27 e 28? Confiramos o que diz o texto. Lá em Gênesis 1, 27 e 28, a Bíblia diz que Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Mas não para por aí. Olha o que o texto diz. E Deus os amaldiçoou? Não. E Deus os abençoou de que maneira? Dizendo: sede fecundos, multiplicai-vos, ou seja, frutificai, multiplicai. Frutificar, multiplicar, encher a terra, não é maldição, é presente de Deus, é bênção de Deus. E mais, domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que rastejam sobre a terra. É impressionante a capacidade humana de criar, de dominar, de controlar tudo. Isso é um milagre de Deus. Mas o cenário atual, queridos, mostra que a sociedade caminha justamente em direção contrária à vontade de Deus. Seguir a lógica do mundo é seguir em uma direção oposta aos preceitos bíblicos. Entre os adolescentes japoneses, adolescentes que estão aqui, jovens, escutem isso com o coração limpo e fujam do que eu vou dizer agora, tá? Entre os adolescentes japoneses e jovens, é muito comum o apego aos mangás, que é o que aqui no Brasil a gente chama de revista em quadrinhos, e aos animes, que são os desenhos animados. E muitos garotos, adolescentes, dizem que sentem nenhuma atração sexual pelo sexo oposto, porque, dizem eles, se satisfazem com as personagens dos mangás e dos animes. Há no centro de Tóquio um prédio de 6 andares que atende a esse público com todo tipo de oferta de perversão sexual virtual para adolescentes e jovens japoneses que não querem se casar, não querem ter relacionamentos com pessoas físicas do sexo oposto de maneira nenhuma, mas se deixam levar pela oferta do pecado de maneira virtual. Estão envoltos nesse tipo de situação. Esse é um cenário ilógico para Deus, mas que se tornou bastante lógico para o mundo. Devemos ter o cuidado e entender que a multiplicação que Deus requer de nós deve ser encarada através da lente divina e bíblica. E o que a lente divina e bíblica diz? De novo, os filhos são herança do Senhor. Esse é o conceito de Deus. Nós, que somos pais e que também somos filhos, precisamos honrar o nosso Deus com obediência à sua palavra e à sua vontade. As devocionais estão indo todo dia para o seu número de telefone. Não deixe de escutar, não deixe de ler, não deixe de compartilhar. Mas precisamos continuar falando sobre o que é óbvio. Se até agora tratamos da responsabilidade nossa enquanto adultos, você que é jovem, você que é adolescente, você que é criança, precisa também compreender a sua responsabilidade. É óbvio que os filhos devem honrar seus pais. Agora eu quero que só quem é filho, quem não é filho não precisa falar, mas quem é filho pode recitar esse segundo item. Como você não nasceu de uma chocadeira, você é filho. Então, bora, todo mundo junto comigo. Filhos devem honrar seus pais. Deuteronômio 5,16. Que texto maravilhoso.
olha o que diz Deuteronômio 5,16. A repetição de Êxodo capítulo 20, que também é repetida em Efésios, lá no capítulo 5 e 6. Honra teu pai e tua mãe, como o Senhor teu Deus te ordenou, para que tenhas vida longa e para que vivas bem na terra que o Senhor teu Deus te dá. A palavra de Deus nos instrui sobre as responsabilidades dos filhos, e uma delas é exatamente a de honrar os pais. Honrar ao pai é um mandamento que vem acompanhado de promessa. O filho, a filha que honra o pai, tem muito mais condição de encontrar alegria nesse mundo, de viver de forma pacífica nesse mundo, do que um filho rebelde, do que um filho desobediente. Cada vez mais, filmes, desenhos, seriados e novelas apresentam enredos de separação entre pai ou entre pais e filhos, papéis e identidades equivocados que acentuam essa crise. Falando de novo em mangás e animes, há uma experiência dolorosa vivida por um pastor que visitou uma família e a filha adolescente maltratava muito a mãe. Só tratava a mãe com grosseria, só tratava a mãe até com violência física e na base dos xingamentos. A menina muitas vezes se trancava não só no quarto, mas se trancava no guarda-roupa. E quando a mãe tentava tirá-la dali, a menina respondia com palavrões e com violência. Tudo que a mãe fazia, a menina rebatia como sendo ruim. E por isso ela se trancava no guarda-roupa. E por quê? Porque aquela menina estava repetindo exatamente o que era inculcado na mente dela através do que ela assistia na série de anime ou anime japonesa lá, que mostrava exatamente uma filha que era maltratada pela mãe e tudo que a mãe fazia era ruim. E a menina o que fez? Transferiu para a imagem da própria mãe aquilo que estava na animação. É interessante que, biblicamente, a função dos pais é, primeiro, gerar filhos. E, desde o ventre, amar esses filhos. Desde o ventre, proteger e ensinar os seus filhos. E o que o mundo faz? Com esta função, deturpa. No gerar, o que o mundo diz agora? O corpo é seu, quem manda é você, aborte. Você não é obrigado a ter filhos, você pode abortar. O mundo, escuta o que eu vou falar do começo ao fim, para depois você não sair dizendo que eu falei outra coisa, tá? No Brasil mesmo, o que os pais se tornaram? Funcionários do Estado. Você, pai e mãe, não tem mais autoridade de disciplinar o seu filho, o Estado não deixa. E para isso, o que o Estado faz? Lhe paga um salário mensal chamado de esse negócio aí, ou qualquer outro nome que você queira. Aquilo é um salário que ele lhe dá, porque você é um funcionário do Estado, mais do que um pai. Você perdeu a condição de pai e mãe e se tornou um funcionário do Estado, de modo que você não pode mais ensinar o seu filho biblicamente, você não pode mais criar o seu filho da maneira correta. Os pais hoje não têm mais autoridade sobre o filho, porque o próprio Estado arrancou isso. E vai piorar. Vai piorar muito mais. E aí a compensação é financeira, através desses programas chamados de programas sociais. Não estou dizendo que o programa é ruim, não estou dizendo que as famílias precisam, ou não precisam, aliás, mas o que eu estou dizendo é que nada é à toa, nada é por acaso. E não por acaso, o estado do Piauí é o estado com menor índice de trabalhadores com carteira assinada e, inversamente proporcional, é o estado com maior índice, 74%, se não for 64%, eu não me lembro bem o índice, de pessoas que dependem do programa que vocês disseram o nome aí. Cada vez menos pessoas empregadas, cada vez mais pessoas dependendo desse programa social de distribuição de renda
que eu não estou tirando aqui os méritos do programa, mas que me faz pensar muito sobre a situação do estado do Piauí, bem como da cidade de Teresina. Então, o mundo deturpa a função do pai e da mãe. E aí nós vamos notar, por exemplo, a maneira bíblica, como Deus planeja, através de um bebê chamado João, que no futuro foi chamado de, ou apelidado de, o Batista. Veja Lucas 1 e o verso 17. Olha a missão dada para aquele bebê desde o ventre, que ele deveria assumir quando crescesse, mesmo ainda bem jovem. Muito jovem, esse bebê chamado João assumiu essa missão que está descrita em Lucas 1, 17. E ali o texto da palavra do Senhor nos diz que João, verso 16, converteria muitos dos filhos de Israel ao Senhor, e 17, iria adiante do Messias, no espírito e virtude do profeta Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter o coração dos rebeldes, converter à prudência os justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo, diz aqui na minha versão, um povo bem disposto. Então, queridos, o evangelho de arrependimento pregado por João, o evangelho de arrependimento e salvação pregado por Jesus é poderoso para restaurar o projeto de Deus na vida da sua família. O evangelho pode restaurar a separação entre pais e filhos. Filhos que não falam com os pais, pais que não falam com os filhos, podem, através do evangelho, se reencontrarem entre si. Filhos que desejam agradar ao Senhor, amam e obedecem aos seus pais, pois reconhecem que a missão deles foi dada por Deus. Se você ama a seu pai, se você ama a sua mãe, se você deseja agradar ao Senhor, entenda a missão que você possui. Filhos que desejam agradar ao Senhor, honram a seus pais, porque ao fazerem assim estão honrando a Deus. E finalmente, filhos que desejam agradar ao Senhor sabem que devem reconhecer a autoridade dos pais. Meu querido filho, minha querida filha, às vezes o papai, a mamãe, parece chato, enjoado, papai não sabe de nada, mamãe nunca entende. Mas olha, aquele papai que não sabe de nada, ele sabe de muita coisa. Aquela mamãe que você diz que não entende de nada, ela entende tanto sobre a sua vida que você nem imagina. Então, filhinho, pequenininho que está aqui, pequenininha que está aqui, e grandinha que está aqui também. Quando mamãe e papai falarem, não importa a sua idade, pelo menos escute, porque mamãe e papai normalmente não erram. Quando sua mãe disser fica, fique. Quando sua mãe disser vá, vá. Escute o que a sua mãe diz, escute o que o seu pai diz, não desobedeça. Ah, mas minha colega, ah, mas meu colega. Quantas mães eu recebo na porta da sala de aula derramando lágrimas. Olha, professor, eu não tenho tempo, eu estou trabalhando, mas hoje eu faltei o meu trabalho, porque essa menina, esse menino, ele está aprontando, e então eu vim aqui saber como é que ele está, como é que ela está. E aí a gente conversa, e a gente fica numa mistura de compaixão, de pena e de tristeza por aquela mãe estar sob risco de perder o emprego, porque o menino não escuta a voz da mãe, a menina não escuta a voz do pai. Que você que é filho, pequeno ou grandinho já, nunca dê trabalho para sua mãe. Que você tenha coragem de dizer sim senhor papai, sim senhora mamãe. Que você que é filho, jamais se esqueça de pedir a bênção à sua mãe. A bênção mamãe, a bênção papai. Faça isso quando acordar. Faça isso quando for dormir. Ah, besteira, negócio de bênção. Olha. Não despreze a sua mãe. Não despreze o seu pai. Honre o seu pai e a sua mãe até no ato de pedir a bênção dele ao acordar e ao dormir.
porque assim você honrando seu pai e a sua mãe, tudo dará certo para você, tudo lhe irá bem e você viverá longo tempo sobre a terra. Papai, mamãe, você não ensinou seu filho a pedir a bênção? Pois começa hoje. Decida hoje ensinar seus filhos a pedirem a bênção a seus pais. Queridos, considerando que seus filhos são herança do Senhor, ou seja, aquilo de mais importante que Deus escolheu deixar sob sua responsabilidade, dedique diariamente tempo de qualidade com eles. O tempo dedicado aos filhos é o maior investimento que você pode fazer. Cuide de seus filhos como eles verdadeiramente são. Os filhos são, primeiro, herança de Deus. Os filhos são, segundo, bênção de Deus. Busque em Deus essa visão. Apresente a Deus, ou apresente Deus aos seus filhos. Apresente o reino de Deus aos seus filhos. Ensine-os a temerem ao Senhor. E filhinhos, filhinhas, de novo, amem e honrem seus pais, porque papai e mamãe são como anjos que Deus colocou para cuidar de vocês. E que Deus em Cristo nos abençoe. Amém? Eu acho que tem uma oração bem aqui, que eu vou, assim como na semana passada, convidar você. A oração vai estar aí, né? Ok. Convidar você a ouvir. Eu não quero que você ore desse jeito. Eu não quero que você repita essas palavras se elas não forem para se tornar verdade na sua vida. Porque além de ser uma oração, será também um compromisso. E o que diz? Não leia agora em voz alta. Leia silenciosamente. Diz assim, ó: Deus Todo-Poderoso, tem misericórdia de nós. Perdoa-nos, porque somos falhos, pecadores, e muitas vezes não enxergamos quão preciosos são os nossos filhos perante o Senhor. Ajuda-nos a amá-los e educá-los nos teus caminhos. Aos filhos, Senhor, dá-lhes um coração quebrantado e obediente, para que honrem os pais com a sua maneira de viver. Em nome de Jesus, amém. Você quer fazer essa oração comigo? Se você desejar fazer essa oração comigo, você pode ficar de pé. Se não desejar, pode ficar sentado, tranquilo. Se você ficou de pé, não porque eu esteja repetindo, ou falando e conduzindo você, mas que seja de fato uma oração do seu coração para o coração de Deus. Diga em voz alta: Deus Todo-Poderoso, tem misericórdia de nós. Perdoa-nos, porque somos falhos, pecadores, e muitas vezes não enxergamos quão preciosas são nossos filhos perante o Senhor. Ajuda-nos a amá-los e educá-los nos teus caminhos. Senhor, aos filhos, dá-lhes um coração quebrantado e obediente, para que honrem os pais com a sua maneira de viver. Se você orou assim, você pode encerrar dizendo: em nome de Jesus, amém. Louvado seja o nome do Senhor, amém? Glória a Deus. Eu queria que você desse um abraço na pessoa que está perto de você. Se os seus filhinhos estão perto, abrace seus filhinhos, tá? Você está aí com seu marido, com a sua esposa, dá um abraço aí na pessoa querida do seu coração. E você pode assentar-se. Após esse abraço, eu convido você a se assentar novamente. Eu vou convidar, pode sentar agora, eu vou pedir auxílio
a todas as pessoas do Ministério de Recepção agora, tá bom? Porque nós vamos ter, algumas crianças vão sair, mas eu vou convidar aqui, irmã Laís, você me ajuda, veja se alguém pode me ajudar, porque eu vou convidar aqui a Daniele Araújo, ela vai estar vindo aqui à frente, trazendo o Isaac. Nós vamos apresentar o Isaac diante do Senhor agora. Vamos dedicá-lo no altar do Senhor. O Isaac está com 2 meses de nascido e hoje é a primeira vez que ele está vindo ao templo. E nós vamos orar, consagrando a vida desse pequenino. Então a Daniela estará aqui com o Isaac. Eu vou convidar então que venha também a Sara, a Rebeca e a Ruth. E eu vou precisar de alguém da recepção para me ajudar aqui com a Ruth também. Pode vir, Daniela. Alguém conduz aqui a Daniela. Devagarinho. Pode vir, Sano. Daniela, eu vou chamar a sua mãe, Dona Connie. Pode vir também. Pode vir mais para cá. Aqui, vem. Isso. Nós vamos orar consagrando a vida. Pessoal, irmão Orlando, me ajuda aqui com o microfone. Após o período pandêmico, o Isaac é o primeiro bebê que eu estou podendo pegar de verdade aqui. Se você puder, se quiser ficar de pé e estender uma de suas mãos em direção ao Isaac. Querido Deus, nós consagramos este rebento, pequeno Isaac, nas mãos do Senhor, assim como oramos em favor da sua mãe Daniele, para que Daniele conduza seu pequenino, conduza a Ruth, a Rebeca, a Sara, no temor do Senhor. Que esse menino seja bênção para sua mãe. Que esse menino seja bênção na vida das suas 3 irmãs. Que esse menino seja um homem de Deus. Que ele seja criado no reino do Senhor. E que a Igreja Batista no Parque Poti tenha sabedoria para também ajudar Daniele a criá-lo de acordo com os princípios do reino de Deus. É o compromisso que firmamos diante do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus os abençoe. Obrigado, Ruth. Obrigado, Sara. Obrigado, Dona Connie. Obrigado, Rebeca, Daniele e a Sara. Olha, a Daniele está morando aqui no Conjunto São Paulo. Quem quiser visitá-la também pode fazê-lo. Assim que possível, tá? Queridos, nós vamos ter agora um momento de homenagem às mães. Teremos uma apresentação da coreografia, teremos poesia, teremos um momento bastante simbólico e muito significativo mesmo, preparado com todo o carinho pelo PGM Raiz, pelo Ministério Infantil, para as mamães, em homenagem a todas as mamães. Se você quiser, eu não sei, vai tumultuar um pouco, mas se você quiser levantar um pouquinho, beber água, não sei se vai ajudar, mas fique à vontade. Não pode, né, irmã? Não pode levantar. Ninguém. Ok, obrigado. Ao contrário do que eu falo. Aqui. Olha. Quem pode explicar esse amor? Amor de mãe, amor de mãe, amor que vem de dentro do coração, que faz a canção de ninar, amor
mamãe e pro seu amor. Pelo seu sorriso que eu não esqueço, pela sua voz que eu bem conheço, é tão bom escutar a mamãe me chamar e correr direto para lhe abraçar. Obrigado, Senhor, obrigado, Senhor, pela mamãe e por seu amor. Quero dar a ela o meu beijinho e olhar seu rosto com carinho e dizer: mamãe, amo muito você. Mamãe, eu amo você. Mamãe, eu amo você. Quem pode explicar a razão do amor de mãe, do amor de mãe, da carícia no rostinho ou apenas um beijinho? Quando a gente fica triste e em cair uma lágrima insiste, não há nada mais gostoso que o colinho da mamãe. Obrigado, Senhor, obrigado, Senhor, pela mamãe e por seu amor. Quero dar a ela o meu beijinho e olhar seu rosto com carinho e dizer: mamãe, amo muito você. Mamãe, eu amo você. Mamãe, eu amo você. Amo você. Que linda homenagem. Vocês merecem, mamãe. Nós merecemos. Parabéns, meninas. Parabéns, irmã Noélia, que tem cuidado com tanto zelo do PGM Raízes, bem como a irmã Anne, que ajudou na coreografia. Deus as abençoe. Amém? É um privilégio. É um privilégio do Senhor conduzir os nossos filhos na presença dEle. Essa é a nossa missão, mamãe. Tome para você como um privilégio, como uma missão toda especial. Eu tive o privilégio de ter meus filhos e minhas filhas na presença do Senhor e conduzi-las na presença do Senhor e ver elas participando, ver elas servindo. É fruto da minha oração quando eu pedia: Senhor, que minhas filhas se tornem servas bem melhores que eu. E eu tenho visto, contemplado no Senhor essa maravilha. E eu quero convidar aqui a irmã Zélia, que fará uma oração. Ela também teve o privilégio de criar seus filhinhos e agora ajudar também com os netinhos na presença do Senhor. Ela irá fazer uma oração e depois também vai comentar conosco acerca dessa missão que ela recebeu do Senhor. Oremos. Deus querido, nós estamos na Tua presença, Pai, e louvamos e bendizemos o Teu nome pelo privilégio, Deus, que temos de ser mães. Obrigada, Deus, por cada filho que o Senhor nos deu, aqueles que tivemos o prazer de gerar no nosso ventre, e aqueles também, ó Deus, que por afinidade, pelo amor imenso que temos, arrebanhado outros como os filhos. Nós te louvamos, ó Deus, e agradecemos a Ti pelo Teu imenso amor,
cuidado e proteção, ó Deus. Te louvamos por cada criança que esteve aqui na frente, representando tão bem, ó Deus, o que é o teu cuidado para com cada uma das mães, o que é o teu cuidado, ó Deus, para com cada um dos filhos. Que o Senhor nos abençoe como mães, que possamos, ó Deus, guiar, orientar os nossos filhos nos teus caminhos. E a bênção, ó Deus, que temos de também ver os filhos dos nossos filhos crescendo nos teus caminhos. Ó Deus querido, nós só temos a agradecer a Ti pelo Teu amor imenso, pelo mover, ó Deus, do coração de cada um de nós, ó Deus, para exaltar a Ti, para render a Ti toda a honra e toda a glória que só o Senhor merece. Amém. Muito obrigado, ó Deus, também por cada um aqui nesta noite. Te louvamos e bendizemos e exaltamos o Teu nome para todo sempre, no nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Ela é chorona como eu e não vai aguentar falar dessa missão e dessa experiência toda especial que o Senhor nos deu. Eu quero convocar, então, a irmã Vilma para vir até aqui e falar dessa missão especial, que ela também tem seus filhos, graças a Deus, e foram colocados e postos, né, sobre os cuidados do Senhor, através dessa serva. Boa noite, graça e paz. Eu só sou somente grata ao Senhor e sou feliz, bem-aventurada, porque Ele me ajudou nessa missão. Eu lembro que eu trazia Mateus e Mauro pequenininhos e Mateus só dormia. E eu disse, pastor, esse menino só dorme. Ele disse, deixa, irmã, ele está aprendendo. Então, quando você traz ele de pequenininho, o provérbio diz que quando você orienta, você tem descanso na alma. Vocês sabem o que é ter descanso na alma? É você orientar os seus filhos no caminho do Senhor. Eu sou grata demais porque nunca tive o trabalho de dizer, Mateus, Mauro, levanta, bora para IBD. Não. O Senhor já me ajudou nessa tarefa. Ele simplesmente levantava e vinha. Eu não precisei ter. Então, mãe, pai, ore já, nesse instante, ore, peça ao Senhor que Ele ajude vocês nessa tarefa, que aparentemente é difícil. Mas para nós, mas para o Senhor não. Se você orar e pedir, eu não sabia nem orar quando eu conheci o Senhor, e Ele já me ajudou em tudo. Então, sou muito grata. Eu sou feliz porque tenho um descanso na alma. Quantas mães estão aí assustadas, apavoradas, porque não sabem nem onde está o filho essa hora? E eu sei perfeitamente onde está cada um deles. Amém? É a recompensa. Glória a Deus. Eu quero agora chamar algum filho, convidar, convocar e a desafiar também a um filho vir até aqui e falar um pouquinho também para sua mamãe. Eu sei que estão tudo aí olhando para o outro e fazendo assim. Vamos lá, corajosos. Olha que bênção, uma mãe e uma filha. Essa bênção aí, Juliana. Graça e paz, amada igreja. Assim, a palavra do Senhor está comigo desde o ventre da minha mãe. Eu agradeço muito a Deus por essa herança que minha mãe me passou. E hoje a gente está passando uma barra muito grande, os irmãos sabem disso, mas eu queria dizer muito para minha mãe que eu amo muito ela. Eu queria pedir perdão a ela também se algum dia eu fiz ela chorar, por rebeldia mesmo da vida, que nessa terra a gente sabe que a gente peca, a gente vive do jeito que vive, mas eu honro ao meu Deus, que todos os dias eu peço a Ele que eu entrego a minha vida a Ele. E eu peço a Deus também que Deus dê força para minha mãe e para a gente passar por essa parte tão pesada que a gente está passando. Mas hoje eu já tenho paz e Deus está me dando
muita calma, porque eu sei que meu irmão foi em Cristo e Deus levou ele para a glória. Aí eu queria dizer para minha mãe que eu amo muito ela e que eu queria muito que ela nunca saísse dos pés do Senhor, que ela sempre continuasse comigo aqui nessa casa que eu cresci e quero continuar crescendo. E assim também eu repasso para minha filhinha, que Deus abençoe a vida dela e que Deus me capacite. E capacite também agora minha mãe, que é vó, já vai ganhar outro netinho no próximo mês. E é isso, meus irmãos. Amém. Deus abençoe. Corajosa. Vai, depois o dia vai ensaiar, tá bom? Com a tia, não, ele vai ensaiar, tá bom? Tá. Vai lá. Deus tem sido o refúgio dessa família. Recentemente, o Senhor levou Rafael, porque sabia que ele era muito importante. Irmãs, graça e paz. Eu sempre digo, a gente tem que se apegar com o que sobra, né? Não é que meus filhos sejam uma sobra, mas se você tem um copo de leite e derrama, fica 3 dedos, você vai tomar os 3 dedos que ficou, né? Não é que sobrou, saborear. Então, eu agradeço muito a Deus, porque eu ainda tenho 2 filhas e uma netinha, que a Vavá ama, e ela também me ama todo mundo, ela ama todo mundo. E eu tenho outra filha também, muitas irmãs aqui não conhecem, muitos conhecem, porque ela era daqui, né? Mas hoje ela está em outra congregação, graças a Deus, servindo ao Senhor. E eu sou feliz de ter ainda minhas 2 filhas, ter uma netinha e pode vir outros netos. E que Deus está me sustentando. Minhas filhas me dão muita força, minha netinha me dá muita força. E eu agradeço os irmãos também pela força que vocês têm me dado. Sempre, desde o princípio, vocês me deram muitas forças, né? E continuam me dando. Amém. E as orações de vocês eu agradeço muito e sei que Deus está nos sustentando e Ele vai nos sustentar. E nós vamos seguir em frente, né? E acreditando que foi o dia dele, que Deus recolheu, porque foi o dia dele. Nós não podemos fazer nada, né? Por ninguém. Foi nos meus braços, eu não pude fazer nada, porque só quem pode fazer é Deus, porque Ele é o dono da vida. É Ele que dá, é Ele que tira. Amém. Então, eu estou aqui, como tem muita gente passando pela mesma coisa que eu não sou a única. Às vezes, eu fico pensando, Senhor, será que o Senhor está me castigando? Senhor, será o que foi? Mas não, milhares de pessoas estão passando por isso, eu não sou a única. Então, eu acho que Deus, ele só faz uma coisa porque Ele sabe que nós podemos suportar. Verdade. Então, eu entrego nas mãos dEle minha vida, a vida dos meus filhos, e vamos caminhar para frente. Amém. E caminhar, né, nos caminhos de Deus e pedir a Ele para nos sustentar. Amém. Obrigada. Nosso Deus é soberano, amém? Tem mais algum filho? Olha, outro corajoso. Pensei que era outro filho corajoso. Aproveitei, eu vim para tocar, não era para falar não, mas aqui disse que eu vim. Ei, rapaz. Que eu tô aqui, né? Mãe, te amo. Te amo, linda. Meus irmãos, eu sou grata à vida da minha mãe, obviamente. Desde pequena ela trouxe a gente para cá. Nunca significou que automaticamente eu teria a salvação por meio de Cristo. Eu tive que tomar essa decisão. Mas foi vendo a mudança na vida dela que eu tomei essa decisão também, né? Foi através do testemunho dela, foi através da insistência, desde pequeno, sim, que eu conheci a Cristo.
E sou grato eternamente por isso na vida dela. É claro que eu sou grato por muitas outras coisas que ela, meu pai, fazem por mim, por minha família. Mas é gratidão, eterna gratidão, honra, respeito que eu dou à minha mãe. E não deixaria de honrar e respeitar também minhas outras mães que tenho nessa igreja. Aqui eu acho que toda irmã aqui que eu considero como uma mãezona. Mas irmã Noélia, irmã Zélia, irmã Socorro Galeno, agora a irmã Rosilene. E com todas as outras mães que me conduzem, que me orientam, que me ajudam e me incentivam a ser um homem do Senhor, um homem de Deus, um pai, um esposo melhor. E, mães, insistam nos seus filhos, sim. Orem por ele, orem muito, muito por seus filhos. Tragam esse amor que Cristo nos deu. Um amor caloroso, um amor que nos envolve e que a gente se sente seguro, porque é Ele que nos traz a salvação. Amém? Vamos cantar? Agora pode cantar. Vamos consagrar o nosso lar ao Senhor, amém? Chamar a Juliana, a Radassa, rapidinho, vamos lá? Vamos ficar em pé, vamos louvar ao Senhor. Que essa música seja sua oração. Dedique ao Senhor o teu lar. Quero consagrar Quero consagrar meu lar a ti, o nosso futuro para te seguir, com da minha força e entendimento, quero dedicar o meu lar a ti. Consagrar meu lar a ti, o nosso futuro para te servir, com toda a minha força e entendimento, quero dedicar o meu lar a ti. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. E eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Será abençoada minha descendência, frutificará a sua presença. Com bom perfume meus filhos irão perfumar todas as nações. Eu e minha casa serviremos. Eu e minha casa serviremos a Deus. Diga, declare.
Eu e minha casa serviremos. Tem que ser com alegria. A Deus com alegria. Louvado seja o nome do Senhor. Convidar que venha até aqui a irmã Carmelita, a irmã Cecília, a irmã Júlia, a irmã Naísa. Venham para cá, minhas irmãs. Irmã Solange também. Essas irmãs vão representar as mamães mais experientes. Pode vir. Convidar a irmã Laiane para representar as mamães mais jovens. Teria também a irmã Aparecida, mas eu vou chamar a irmã Laiane aqui. Estão perguntando, o critério para a Laiane estar aqui é ter um bebezinho. Algumas irmãs já têm 2. Muito bem, olha que bênção. Olha que mães abençoadas que nós temos. Essa mãe aqui no dia 11 de maio de 75, foi o dia da mãe que ela estava grávida. Esperou mais 4 dias, né? Aí. Nasceu. Então nós vamos orar agradecendo a Deus pela vida de cada uma das mamães e apresentar essas mães diante do Senhor. Pai querido, como igreja, nós estamos muito felizes por aquilo que o Senhor tem falado a cada um de nós. Te agradecemos porque o Senhor tem preservado as nossas mamães, desde as mais experientes até aquelas mamães que têm iniciado agora na sua jornada. E queremos rogar, Senhor, que cada uma dessas mães continue a perseverar, joelho no chão, intercedendo pelos seus filhos, não importa a idade, intercedendo pelos filhos, pelos netos, intercedendo, Senhor Deus, por toda a tua igreja. Que as mães de nossa igreja sejam mães cada vez mais felizes na tua presença, por terem filhos criados no temor do Senhor. Dá-lhes, além da saúde física, mental, emocional, dá-lhes também, Deus, o vigor espiritual, para que nunca desistam da caminhada contigo. Abençoa cada uma dessas irmãs. Coloco diante de ti a irmã Amanda Kelly, que pela tua graça, dentro de 30, 40 dias vai ter um bebezinho. Que o Henry venha com saúde, ó Deus. E que a Amanda também se torne uma mãe muito abençoada, assim como essas irmãs que aqui estão. Despede-nos em paz e muito obrigado pelo teu cuidado por nós, em nome de Jesus. Amém. Parabéns, mamães, parabéns a toda a igreja, Igreja Batista no Parque Poti. Vida nova pra você. Deus abençoe a sua vida. Eu acho que vai ter lanche, né? Vai ter lanche. Pode esperar o lanche aí, sente-se, que vai já ser servido. Igreja Batista no Parque Poti, vida nova para você. Chegou a hora de você entregar sua vida a Jesus Cristo, a única esperança. Chegou a hora de você conhecer os planos de Deus para você e para sua família. Venha conhecer mais de Deus na Escola Bíblica Discipuladora da Igreja Batista no Parque Poti, todos os domingos às 17 horas. E logo depois, às 18h30, grande celebração de louvor. Venha celebrar a Cristo, a única esperança. Igreja Batista no Parque Poti, vida nova para você. Rua Coronel Olavo Nogueira, 5987, Parque Poti, em frente ao Residencial Firmino Filho 3. Fone WhatsApp 98819-8949. Igreja Batista no Parque Poti, vida nova para você.